Quem foi Levi Strauss? Em 14 de março de 1853, Levi Strauss desceu de um navio a vapor e chegou a um cais em São Francisco. Naquela época, a maior parte da Califórnia ainda era selvagem e indomável. Mas São Francisco estava crescendo rapidamente. Levi foi um dos 34 mil imigrantes que chegaram de navio naquele ano. A cidade estava movimentada. Teatros, salões e lojas de suprimentos se alinhavam nas passarelas que levavam à orla. O ar cheirava a peixe salgado e a peixe do mar. Sons de buzinas de navios ecoavam pelas ruas, enquanto as pessoas se aglomeravam nas docas para comprar de tudo, de comida a madeira e aço. Vou fazer as compras lá no quintal. Levi tinha vendido roupas e material de costura com os irmãos na J. Strauss e irmão. Mas agora, ele colocou sua visão mais longe, mais ampla. Ele estava vindo para a Califórnia para expandir seus negócios. Quando ele chegou, Levi olhou outro empresário como os outros empresários. Ele tinha 5 pés e 6 polegadas de altura, tinha cabelos escuros e uma grande barba. Ele usava calça preta, colete preto, paletó e gravata borboleta do estilo que a maioria dos empresários usava na época. Levi se misturou à multidão. Por que tantas pessoas estavam indo para São Francisco? O ouro foi descoberto na Califórnia em 1840. As pessoas estavam correndo para tentar fazer fortuna. Levi, porém, não era um dos caçadores de ouro. Em vez disso, Levi sabia que os garimpeiros precisavam de roupas resistentes, especialmente calças, para usar enquanto trabalhavam nos leitos poeirentos dos rios. Levi planejava vendê-los calças robustas e duráveis, mas ele não sabia o quanto elas seriam procuradas. Os jeans leves se tornaram muito populares entre os mineiros, mas hoje quase todo mundo os usa. Mais de 1 bilhão de pares de jeans são vendidos em todo o mundo todos os anos. Eles ainda são feitos em um estilo semelhante, com o mesmo material de brim usado há tanto tempo. As calças que Levi Strauss fez para homens que trabalham ainda são as favoritas da moda hoje. Capítulo 1. Vida na Baviera. Levi Strauss nasceu, Loeb Strauss, em 26 de fevereiro de 1829, em Butenheim, Baviera. Seus pais eram Hirsch e Rebecca Strauss. Loeb era o caçula de 7 filhos. 5 deles eram do primeiro casamento de seu pai. Hirsch era um vendedor árduo de porta em porta, que vendia suprimentos de costura, como tecido, linha e botões. Rebecca ficava em casa cuidando das crianças. A família Strauss morava em um espaço exíguo no primeiro andar de uma casa que tinha apenas uma grande sala, cozinha e um quarto. A família Strauss era unida e amorosa. As crianças foram ensinadas a ajudar e cuidar umas das outras. A família era judia. A infância de Loeb foi repleta de frequentar a escola hebraica, uma escola para crianças judias, ajudar a mãe nas tarefas domésticas e brincar com os irmãos e primos, que também moravam na mesma cidade. Baviera. A Baviera é um dos 16 estados da Alemanha. Tem uma população de mais de 12 milhões e está localizada na parte sudeste do país. Em 1800, a Baviera era um reino da Confederação Germânica Confiante, como a Alemanha era chamada na época. Quando Loeb nasceu, era governado pelo rei Ludwig I e cerca de 4 milhões de pessoas viviam lá. A capital da Baviera é Munique. É a terceira maior cidade da Alemanha. Em setembro ou outubro, Munique recebe uma feira gigante chamada Oktoberfest, que dura de 16 a 18 dias. As pessoas vêm de todo o mundo para beber e comer, passear em parques de diversões, jogar e ouvir música. A cidade tem sediado um festival como este quase todo outono desde 1810, a maioria das pessoas na Baviera era católica romana, mas os trechos eram judeus. Muitas pessoas ali odiavam a família dos Lobos e outros judeus apenas por causa de sua religião. As regras do governo tornaram a vida ainda pior para a família mais baixa e todos os judeus vivem lá. Eles foram informados de onde deveriam morar e onde poderiam trabalhar. Os judeus não tinham permissão para votar e tinham que pagar mais impostos ao governo do que os cidadãos não judeus. Não importa quanto dinheiro os cavalos ganhassem, o governo pegava muito. Em 1840, quando Lou tinha 11 anos, seu irmão mais velho, Jonathan, mudou-se para a cidade de Nova York.
Outro irmão mais velho, Lippmann fazendo Ollie que está se movendo sozinho pausa, seguido em 1841. De toda a Europa estamos vindo para o norte para Nova York neste momento. A cidade fervilhava de novos empregos e oportunidades. Nova York oferecia muitas maneiras diferentes para as pessoas ganharem a vida. Em 1824, o canal Erie era uma hidrovia de 363 milhas que ligava o rio Hudson ao lago Erie. Isso tornou muito mais fácil levar mercadorias para as pessoas que vivem no meio-oeste dos Estados Unidos. Isso significava que os fabricantes de Nova York podem fazer coisas como roupas e móveis e enviá-los para o meio do país. Como resultado, os novos negócios de Nova York surgiam todos os dias. E os irmãos Strauss também queriam abrir um negócio. Logo depois que Lippmann se juntou a Jonathan nos Estados Unidos, eles abriram uma pequena loja na cidade de Nova York chamada J. Strauss & Brother. Vendiam material de costura, mas, ao contrário do pai, não precisavam viajar. Eles tinham uma loja e os clientes vinham até eles. Na verdade, os irmãos Strauss se autodenominam princesas da loja. Eles se sentiam ricos e reais em comparação com o trabalho do caixeiro viajante. Lowell viu como o trabalho era difícil para seu pai, especialmente carregando suas coisas que chegavam a pesar 70 libras em uma bolsa em sua bolsa. O trabalho deixou seu pai fraco como. Em 1846, quando tinha 17 anos, Aki morreu de tuberculose. Uma doença que afeta os pulmões. A família Strauss lutou para ganhar dinheiro suficiente quando Harris estava vivo. Agora, eles lutaram ainda mais. Love was worried about his family, and especially about his mother. He felt like no matter how hard they work, they could never make ends meet. He wanted to work hard like his father. But Loeb also wanted to work hard in a place where his efforts would be rewarded. At this time, America fever was spreading to go to the GV population in the Gabria. Everybody wanted to go to America. They thought they had a much better chance to make money in America than they ever could in Beverly. They wanted a better life. Thousands of barbarian GV people had already fled their country. The Strauss family decided it was time to move to America, too. At this time, mother had to ask permission from the government to leave. She could not leave without asking them first. In a letter to the government column Rebecca wrote my sons who are located in America have landed on their feet. 4. According to their letters, they are successfully engaged in business. I have therefore decided to immigrate with my remaining children to seek my go and that other part of the world. It took more than a year, but this family was finally granted permission to leave everyone. They were coming to America to make better lives for themselves. Capítulo 2 Vindo para a América. Olá, sua mãe e duas de suas irmãs, Leg Gala e Mayela, embarcaram para a América no inverno de 48. Lob tinha 19 anos. A viagem durou várias semanas. Eles viajaram nos conveses inferiores do navio. Esse era o único tipo de ingresso que os pobres podiam pagar. Mas isso tornou a viagem muito difícil. As ondas do mar pareciam fortes, especialmente nos conveses inferiores. Muitas pessoas sofreram enjoo. Não havia comida suficiente para comer nem água para beber. As pessoas nesses conveses inferiores, chamados de terceira classe, nunca tomavam banho durante a viagem. No final da viagem, todo o navio cheirava a sujeira e comida podre. Algumas pessoas morreram de doenças durante a viagem. Depois de muitas semanas, o navio chegou à cidade de Nova York. Os passageiros desembarcaram no lado leste de Manhattan. As docas eram barulhentas, lotadas e movimentadas. Chegavam navios de todo o mundo com imigrantes e mercadorias como tecidos, madeira e carvão. As pessoas compravam e vendiam roupas, móveis e até instrumentos musicais dia e noite nas docas. Não muito longe das docas, novos edifícios estavam sendo construídos. Havia mercados cheios de carne e queijos, e lojas novas como a que os irmãos Lopes abriram para vender tecidos. A família Strauss estava cansada da difícil jornada, mas sentiu-se sortuda por ter chegado ao seu novo lar.
A família foi morar com Jonathan Lippman, dividindo seu pequeno apartamento em Nova York, chamado Cortiço. Love foi trabalhar com seus irmãos na loja da família no mesmo bairro de seu apartamento no Lower East Side. Os três irmãos trabalhavam longas horas comprando e vendendo armarinhos, itens como casacos, calças, chapéus, botões, linhas e tecidos para fazer roupas. Loeb agora era conhecido por seu nome hebraico, Levi. Levi soava mais americano e era mais fácil de pronunciar para quem não falava alemão e vinha fazer compras na loja. Os irmãos e irmãs de Levi também mudaram de nome. Jonathan agora se chamava Jonas, e Lippman se chamava Louis. Voegela agora era Fanny, e Mayla ficou conhecida como Mary. A vida em Nova York era melhor para Levi do que na Baviera. A família estava reunida. Cortiço. Durante todo o século XIX, os imigrantes migraram para a cidade de Nova York. Eles estavam procurando uma vida melhor do que em seus próprios países. Tantas pessoas vieram, de fato, que não havia lugares suficientes para eles morarem quando chegassem. Para resolver esse problema, muitos prédios baixos de 4 andares no Lower East Side da cidade foram transformados em apartamentos de 6 a 8, chamados cortiços. Muitas famílias que viviam em cortiços enfrentavam péssimas condições de vida. Esses apartamentos apertados geralmente eram feitos de materiais baratos e tinham pouco ou nenhum encanamento interno. E por causa da má ventilação, os cortiços também tinham má qualidade do ar. Isso resultou em desastres como incêndios e deixou as pessoas em risco de contrair muitas doenças que se espalham rapidamente. Em 1900, 70% de toda a população de Nova York, mais de 2 milhões de pessoas, vivia em cortiços. Leis foram finalmente aprovadas para tornar os cortiços lugares mais seguros para se viver. Eles tinham o suficiente para comer. O bairro deles se chamava Kleine Deutschland, Pequena Alemanha, porque muitos imigrantes alemães se estabeleceram lá. Ao contrário da Alemanha, no entanto, o governo dos Estados Unidos não disse aos judeus, ou a outros grupos de imigrantes, onde eles poderiam morar. Eles estavam livres. Chapter 3. Califórnia, Rir e Come. On January 31, 1853, Levi who was now almost 24 years old, became an American citizen. He had been in the country for almost 6 years. Now that he was a citizen, Levi was ready to explore the West. Gold had recently been discovered in California, and many people began to travel there with the hope of finding their own fortunes. The California Gold Rush, 1848–1855. The California Gold Rush began on January 24, 1848. Carpenter James Marshall discovered gold in the American River, 100 miles inland from the city of San Francisco. Newspapers across the country ran stories about the discovery. Before the gold was found, only about 1,000 settlers lived in the area. By the end of 1849, more than 100,000 settlers lived there. The people who came, mostly men, traveled thousands of miles to get to California. Their trips were difficult and dangerous. Once they arrived, many lived in tents along the river, digging for gold with a pick and a shovel. It was estimated that more than 750,000 pounds of gold, worth $2 billion, this found during the gold rush. But there were a lot of people that were looking for this treasure. Some miners made as much as $100 a day, the average was $20 a day. Often, they would find nothing at all, which meant they didn't make any money. Gold digging was hard work, the hours were long, and the cost of living, clothes, food, and shelter, was high. The people who made the most money during the gold rush were the businesses who sold supplies, food, and clothes to the miners, not the miners themselves. Levi também queria ir para a Califórnia, mas não era para cavar ouro. Levi e seus irmãos sabiam que os mineiros precisavam de roupas resistentes para viver e trabalhar ali. Os irmãos Strauss viram uma oportunidade. Já havia muitas lojas de tecidos em Nova York, mas em São Francisco haveria um dos poucos. Em fevereiro de 1853, Levi decidiu trocar Nova York pela Califórnia. Ele era jovem e solteiro.
Isso tornou mais fácil para ele sair por conta própria. Você tinha algumas opções de viagem diferentes, mas nenhuma delas era fácil. No final, Levi optou por não viajar por terra. Ele pegaria um navio, mas com um atalho. Tudo bem, Levi embarcou em um navio a vapor dos Correios dos Estados Unidos em direção ao sul, para o país do Panamá, na América Central. Esta viagem durou apenas cerca de 10 dias. Levi então cruzou uma estreita faixa de terra chamada Istmo do Panamá, que tem apenas cerca de 80 quilômetros de largura, para chegar ao Oceano Pacífico. Para cruzar o país, Levi pegou a ferrovia do Panamá, depois uma canoa subiu o rio Chagres. Ele então alugou uma mula para os 20 quilômetros finais da viagem até a cidade do Panamá. Lá, ele embarcou em um navio a vapor para São Francisco. Levi navegou para a Baía de São Francisco em 14 de março de 1853. A viagem inteira levou pouco mais de um mês. São Francisco é uma cidade localizada a meio caminho da costa da Califórnia. De lá, são cerca de 100 milhas para o interior até o rio American, onde o primeiro ouro foi encontrado. Graças à corrida do ouro, mais de 100.100 pessoas não nativas viviam lá na época da chegada de Levi. A cidade fervilhava de atividade, especialmente ao longo das docas. O cheiro de água salgada da baía pairava no ar. Multidões de pessoas carregavam e descarregavam cargas de navios. Outros pegavam suas correspondências ou cumprimentavam os passageiros que chegavam pela primeira vez. Levi, junto com todos os outros, dependia dos navios para trazer tudo de que precisavam, de comida a roupas e materiais de construção. São Francisco era uma cidade em rápido crescimento. Estava crescendo tão rápido que, na verdade, era chamada de cidade instantânea. No ano em que Levi saiu do navio, a cidade tinha 160 hotéis, 66 restaurantes, 63 padarias e 19 bancos. Menos de 6 anos antes, esta mesma área estava praticamente vazia e um lago deserto. Algumas semanas depois de chegar a São Francisco, Levi recebeu muitas caixas de seus irmãos. Eles estavam cheios de tecido de seda e maconha para Levi vender. Cuidado, Califórnia, a família Strauss estava aberta para negócios. Capítulo 4. Um vendedor nato. Com os itens que seu irmão lhe enviou, Levi abriu um armazém atacadista de produtos secos. Produtos secos é uma frase usada para descrever roupas como casacos, calças, camisas, chapéus, bem como ferramentas para fazer roupas, como agulhas e linhas. Estes são diferentes de outros bens, como alimentos e materiais de construção. Levi batizou o novo negócio de Levi Strauss e Companhia. Como muitos outros negócios, seu armazém estava localizado próximo à orla. Para protegê-lo das marés altas, foi construído sobre estacas ou postes de madeira. Levi vendia tecidos, roupas de cama e materiais de costura para comerciantes locais, que por sua vez os vendiam diretamente aos clientes. A maioria das pessoas que veio para a Califórnia chegou com o mínimo possível. A jornada deles foi muito difícil e longa para trazer muitas coisas com eles. Em vez disso, eles compravam as mercadorias quando chegavam. Muitos dos clientes de Levi eram menores de idade que às vezes pagavam a Levi em ouro por suas mercadorias. Os suprimentos da Levi tornaram-se muito populares. Às vezes, Levi ficava sem os suprimentos que seus irmãos lhe enviavam antes que uma nova remessa chegasse. Levi desceu até a orla e esperou que outros navios cheios de carga fossem entregues. Parte da carga foi vendida para a pessoa disposta a pagar o preço mais alto. Levi sabia que ganharia seu dinheiro de volta, mas um pouco mais, assim que vendesse a mercadoria para as lojas. A maioria dos itens era mais cara para comprar em São Francisco do que em Nova York. As pessoas estavam dispostas a pagar um preço mais alto porque as coisas eram mais difíceis de encontrar, já que a Califórnia ainda era praticamente selvagem. Tornou-se um estado apenas em 1850, após a Guerra Mexicano-Americana. À medida que mais pessoas chegavam à Califórnia, alguns empresários desonestos vendiam mapas de mineiros com lugares falsos onde podiam encontrar ouro ou ferramentas de escavação que não funcionavam ou quebravam com facilidade. Levi, porém, foi honesto. Ele se lembrou de como sua família havia sido tratada injustamente na Baviera. Ele não queria fazer isso com mais ninguém. Ele sempre tentou garantir que seus produtos fossem da melhor qualidade. Os comerciantes geralmente gostam de comprar de Levi porque ele era conhecido por ser muito confiável.
A Guerra Mexicano-Americana, 1846 a 1848. A guerra entre os Estados Unidos e o México foi uma luta pela terra. Enquanto grande parte do oeste pertencia ao México, incluindo as partes do sul da Califórnia, o presidente James Poe e muitos cidadãos dos Estados Unidos acreditavam no Destino Manifesto, a ideia de que Deus queria que os Estados Unidos se estendessem desde o Oceano Atlântico na costa leste até o Oceano Pacífico na costa oeste. O México acreditava possuir as terras ao oeste do rio Nueces, no Texas. Os Estados Unidos disseram que possuíam a terra até o Rio Grande, que fica cerca de 160 quilômetros a oeste do Nueces. Os Estados Unidos declararam guerra ao México em 13 de maio de 1846, e os Estados Unidos venceram todas as batalhas. A luta terminou em 14 de setembro de 1847, quando os Estados Unidos tomaram a cidade do México, capital do país. No tratado assinado em 2 de fevereiro de 1848, o México se rendeu e deu aos Estados Unidos as terras que hoje incluem os estados do Texas, Novo México, Utah, Nevada, Arizona, oeste do Colorado e Califórnia. Ele também tinha uma variedade de bons suprimentos que seu irmão lhe enviava de Nova York e nunca cobrava muito. Isso significava que Levi tinha muitos clientes recorrentes. Logo ele estava ganhando muito dinheiro com suas vendas. Em julho de 1855, Levi despachou ouro de volta para seus irmãos em Nova York pela primeira vez. O ouro valia mais de $10.000, valeria cerca de $250.000 hoje. Levi continuou enviando dinheiro pelo resto do ano. No total de 1855, Levi colocou mais de 80 mil no leste, 2 milhões hoje. Os irmãos de Levi em Nova York mudaram o nome de sua empresa DJ. Strauss Irmão DJ. Strauss Irmão e Companhia. Mas na Califórnia, Levi estava construindo seu próprio nome. Capítulo 5 – O Ocidente se abre. Em 1855, a irmã de Levi se casou com seu marido, David Stern, e seus filhos, Jacob e Caroline, juntaram-se a Levi em São Francisco vindos de Nova York. O negócio de Levi continuou a se expandir e David poderia ajudá-lo a administrá-lo. O irmão de Levi, Louis, mudou-se para São Francisco um ano depois. Jonas permaneceu em Nova York vendendo produtos secos, bem como enviando remessas para Levi em São Francisco. Nos anos seguintes, os lucros da Levi cresceram cada vez mais. Além de confiável, Levi era especialmente bom em fazer amigos. Ele gostava de conversar e conhecer novas pessoas. Quando Levi moveu W pela primeira vez, as cartas enviadas por navio ou diligência demoravam meses para chegar. Os suprimentos demoravam ainda mais. Mas em abril de 1860, um serviço de correio chamado Pony Express ajudou Levi a enviar uma carta para Nova York em apenas 2 semanas, o que o ajudou a chegar a seu irmão no leste e também a enviar suprimentos mais rapidamente. Levi passou todo o seu tempo trabalhando em seu negócio. Ele não tinha esposa e, em vez disso, morava com sua irmã **** e sua família. Enquanto Levi e David administravam os negócios da família, Fanny fazia tudo para o irmão, incluindo cozinhar, limpar e lavar roupa. O Expresso Pony. 1860 a 1861. O Pony Express, oficialmente chamado de Central Overland Capital e Pikes Peak Express Company, era um sistema de entrega de correio a cavalo e cavaleiro entre St. Joseph, Missouri, e Sacramento, Califórnia. Um trem levava o resto da correspondência do Missouri para Nova York, e um navio a vapor levava a correspondência de Sacramento para São Francisco. Galopando a velocidade de até 40 km por hora, cada cavaleiro percorria de 120 a 160 km por dia, trocando de cavalo a cada 16 a 24 km. Então, em uma das cerca de 190 estações de retransmissão em todo o Oeste, um novo piloto pegou uma sacola de 20 libras de correspondência e partiu rapidamente. O Pony Express funcionou por 18 meses e entregou 34.753 cartas. Ele parou de funcionar quando o telégrafo transcontinental, um sistema que usava eletricidade para enviar mensagens codificadas por meio de fios, foi concluído em 1861. Capítulo 6. Príncipe mercante da costa do Pacífico. Levi Strauss e companhia continuaram crescendo.
Eles começaram a vender seus produtos para lojas não apenas em São Francisco, mas em todo o Oeste. Nos jornais locais, Levi foi chamado de um dos príncipes mercantes da costa do Pacífico. As pessoas da cidade começaram a reconhecê-lo na rua. Quando ele comia em restaurantes, as pessoas sussurravam que Levi Strauss estava lá. Mas Levi permaneceu um homem do povo. Ele sempre pedia a seus funcionários que o chamassem de Levi, não de Sr. Strauss. Ele também ajudou a comunidade de São Francisco sempre que pôde. Levi se juntou a uma sinagoga logo depois que ele chegou. Muitos judeus como Levi vieram de todas as partes do mundo para a Califórnia para fazer fortuna. Isso significava que Levi já havia construído uma comunidade com pessoas que praticavam a mesma fé. Levi recebeu ajuda e conselhos de empresários judeus mais experientes que chegaram antes dele. Levi deu dinheiro para ajudar a construir a sinagoga Emanuele, um lugar para o povo judeu adorar. Era importante para Levi ter um local judaico para o povo judeu de São Francisco rezar. Levi acreditava em tzedakah, a prática judaica de ajudar os necessitados. Ele também se juntou a uma organização que apoiava viúvas judias e suas famílias. Ele doou dinheiro para orfanatos e escolas da região. Levi gostava especialmente de ajudar crianças pequenas. Ele sabia que eles representavam o futuro de São Francisco e queria que sua cidade adotiva prosperasse. Enquanto Levi preenchia sua vida diária na Califórnia com negócios e trabalhos de caridade, as coisas eram diferentes em outras partes do país. Em 1861, estourou a Guerra Civil Americana. A Guerra Civil não foi travada em solo californiano. Mas a maioria das pessoas presentes, incluindo Levi, apoiou o sindicato e o presidente Abraham Lincoln. Durante os combates, a empresa de Levi doou milhares de dólares para a comissão sanitária, que ajudou a cuidar dos soldados sindicais doentes e feridos. Levi era um orgulhoso cidadão dos Estados Unidos. Ele queria que seu país permanecesse unido. Isso não significa que ele esqueceu suas raízes imigrantes. Levi também era membro do Sindicato de Imigrantes da Califórnia. Este foi um grupo que encorajou imigrantes da Europa e da Costa Leste a se mudarem para a Califórnia. Levi e seu grupo ficaram emocionados quando a ferrovia transcontinental foi concluída em 1869. A ferrovia Cross Country permitiu que os trens viajassem de Nova York à Califórnia, o que tornou mais fácil para as pessoas e mercadorias viajarem do que nunca. A Guerra Civil. 1861 a 186-5. A Guerra Civil Americana foi travada entre os Estados do Norte, a União, e os Estados do Sul, a Confederação. 7 estados do Sul formaram seu próprio país depois que Abraham Lincoln foi eleito presidente em 1860 porque eram contra a abolição da escravidão. Mais 4 estados se juntaram a eles mais tarde. Durante 4 anos, o Norte e o Sul travaram batalhas sangrentas. Mais de 600.000 soldados morreram. O Sul finalmente se rendeu em 9 de abril de 1865. A 13ª emenda, que proibia a escravidão, foi acrescentada à Constituição dos Estados Unidos naquele mesmo ano. Ao longo dos anos, navios com ouro de Levi foram perdidos no mar. Um navio foi pego por uma tempestade, fazendo com que afundasse no fundo do oceano. Em outra ocasião, um navio pegou fogo, causando a morte da maioria dos passageiros a bordo e a destruição de toda a carga. Levi e outros empresários sabiam que os trens seriam mais rápidos, mas também esperavam que fossem mais seguros. Ferrovia Transcontinental. A Ferrovia Transcontinental foi a primeira ferrovia a percorrer todo o caminho de Nova York à Califórnia. Já existiam rastros de Nova York a Council Bluffs, Iowa. Mas em 1863, uma empresa ferroviária começou a construir uma nova linha em direção ao leste de Sacramento, Califórnia, enquanto outra empresa começou a construir trilhos para o oeste. Milhares de trabalhadores, principalmente imigrantes chineses, fizeram o árduo trabalho de assentar os trilhos. As duas equipes finalmente se encontraram em 10 de maio de 1869, no Promontório, Utah. Os novos trilhos cobriram 1.800 milhas e levaram 6 anos para serem construídos. As pessoas agora podiam chegar à Califórnia a partir de Nova York em apenas 2 semanas. Capítulo 7. O nascimento do Jeans Azul.
Levi Strauss e companhia estavam agora em uma sede que incluía um enorme showroom no distrito comercial de São Francisco. Os compradores visitaram a Rua das Baterias 14 a 16 e olharam os produtos antes de comprá-los. A Levi agora vendia roupas masculinas e femininas feitas em uma fábrica de Nova York e depois enviadas para a Califórnia. Também vendia cobertores, tecidos e roupas infantis. Em julho de 1872, Levi recebeu uma carta que mudaria sua vida para sempre. A carta era de um de seus clientes, Jacob Davis, alfaiate de Reno, Nevada. Jacob comprou um tecido jeans de Levi para fazer calças. O denim era um tecido de algodão forte, também chamado de surge, fabricado em Nimes, na França. Na verdade, a palavra dona significa, de Nimes. Jacob fez lembretes de calças jeans na área de Reno. Os trabalhadores do Oeste têm reclamado disso. Os bolsos rasgavam com facilidade, principalmente quando eles colocavam as ferramentas neles. As costuras não eram fortes o suficiente. Na carta a Levi, Jacó explicou como resolveu esse problema. Ele colocou pequenos pinos de metal chamados rebites em volta dos bolsos e das costuras da frente. Isso ajudou a evitar que as calças rasgassem. Ninguém jamais pensou em proteger os bolsos assim. Davis escreveu que essas calças eram extremamente populares porque duravam muito. Todos os mineiros e trabalhadores os queriam. Jacob trabalhava sozinho, costurando as calças sozinho. Achei a demanda tão grande que não consegui atendê-los com rapidez suficiente, escreveu ele. Jacob precisava da ajuda de Levi para fabricar mais deles mais rapidamente. Jacob também explicou que queria solicitar uma patente para as calças rebitadas. Uma patente é o direito legal de uma pessoa a vender uma ideia por um certo número de anos. Isso significa que ninguém mais pode usar a ideia e ganhar dinheiro com ela. Jacob não tinha dinheiro para o pedido de patente. Ele sabia que Levi tinha. Jacob também sabia que podia confiar em Levi para não roubar sua ideia. Ele pediu a Levi para ajudá-lo a solicitar a patente e depois ajudá-lo a fazer mais dessas calças. Levi era um homem de negócios inteligente. Ele reconhecia uma boa ideia quando via uma. Ele concordou em ajudar Jacob. Em 20 de maio de 1873, o Escritório de Patentes dos Estados Unidos concedeu a Levi e Jacob a patente número 139.121 para uma melhoria na abertura de bolsos de fixação em calças de trabalho masculinas. Foi neste dia que o jeans azul nasceu oficialmente. Jacob Davis, 1831 a 1908. Jacob Davis nasceu Jacob Iofis em Riga, Letônia, que na época fazia parte do Império Russo. Em 1854, aos 23 anos, imigrou para Nova York. Quando ele chegou, mudou seu sobrenome para Davis para soar mais americano. Jacob trabalhou pela primeira vez em Nova York como alfaiate. A prata foi descoberta em Nevada em 1859, e Jacob mudou-se para lá para fazer roupas para menores. Em 1868, outra descoberta de prata foi feita, e Davis logo possuiu uma alfaiataria na Main Street em Reno. Foi lá que ele fez uma calça rebitada para um trabalhador que queria bolsos fortes o suficiente para guardar suas ferramentas. Depois de trabalhar com Levi Strauss para garantir uma patente, Jacob e sua família se mudaram para São Francisco. Ele viveu lá pelo resto de sua vida, supervisionando a fabricação de calças que mudariam o mundo, os jeans leves. Capítulo 8 – Febre de jean azul. Levi abriu uma fábrica para fazer essas novas calças. Ficava a apenas alguns quarteirões do showroom e dos escritórios da Levi. Jacob mudou-se para São Francisco para ser o alfaiate-chefe da fábrica e gerente de chão. Levi nunca tinha feito coisas antes. Ele estava acostumado a ter roupas prontas enviadas de Nova York. Este foi um novo desafio, mas Levi estava pronto. Ele comprou máquinas e contratou 50 operadores de máquinas de costura para trabalhar nelas. Além do jeans, Levi e Jacob também produziram jaquetas com bolsos rebitados. Embora o tecido denim tenha vindo primeiro da França, os fabricantes começaram a fabricar esse material nos Estados Unidos. O material do jeans leves veio de uma fábrica em Manchester, New Hampshire. Os primeiros pares tinham 2 bolsos frontais e um bolso traseiro.
Havia botões ao redor da cintura para prender os suspensórios. Como sempre fez, Levi escolheu o melhor tipo de material do mercado, *denim. No mundo das roupas, o ** significava que o material era extra forte. O material usado por Levi era durável e destinado a pessoas com trabalhos sujos e difíceis, como menores de idade. Na época, era o tecido de vestuário mais pesado fresado. O tecido original das calças leves era branco. Levi poderia ter tingido as calças da cor que quisesse. Mas Jacob e Levi escolheram o azul, porque o índigo, a planta usada para tingir roupas de azul, era cultivada na Califórnia. Eles usam linha laranja para costurar as costuras. A cor combinava com os rebites. Com essa costura laranja, Jacob costurou 2 TVs curvas no bolso de trás de cada calça jeans. As vistas pareciam as asas de uma águia, a ave nacional dos Estados Unidos. Na verdade, as asas de Levi são o símbolo de marca registrada de roupas mais antigo ainda em uso hoje. Uma marca comercial é como a assinatura de uma pessoa. Somente a empresa que possui a marca pode usá-la. Ele identifica quem são. As calças de Levi sempre foram feitas para caber grandes e longas em seus clientes. Ele sabia que esse material encolheria quando ficasse molhado. Ele nunca quis que eles ficassem muito apertados ou pequenos depois de lavados. Os rebites eram difíceis de aplicar nas calças. Como resultado, os macacões exigiam mais tempo de trabalho e eram mais caros de fabricar do que outras calças. Isso significava que eles também precisavam ser vendidos a um preço mais alto. Os novos macacões da Levi's eram vendidos por cerca de $2 o par, enquanto outras calças eram vendidas por $0,50. Apesar do alto preço, mineiros, cowboys e lenhadores ainda os queriam. Eles foram feitos para durar. Levi começou a anunciar suas calças em jornais de todo o país. Os anúncios diziam: para o trabalhador, mecânico, carroceiro e mineiro. Mas deixe meu macacão Strauss em empresas famosas patenteadas de pato rebitado e jeans. Graças a esses anúncios e ao boca a boca, lojistas de todo o Ocidente começaram a comprar calças leves para revender em outros lugares. O irmão de Levi, Jonas, logo abriu uma fábrica em Nova York para fazer essas calças rebitadas e vendê-las lá. Agora, essas calças de trabalho procuradas estavam muito mais disponíveis. Por que jeans? Quando Levi começou a fazer jeans, eles eram chamados de macacões de cintura alta. Chamar suas calças novas de um tipo de macacão ajudou os compradores a entender exatamente o que ele estava vendendo. Levi usa um material de brim para as calças. Mas ele também usa um tipo de tecido similar feito originalmente em Gênova, na Itália. A palavra francesa para Gênova é genes. Com o passar do tempo, a palavra francesa genes foi alterada para a palavra americana jeans. Os pagamentos de Levi eram chamados de macacões de cintura alta até a década de 1950. A essa altura, os adolescentes também usavam essas calças. Eles decidiram chamar o produto de jeans, talvez porque acharam que soava mais legal. Em 1960, Levi Strauss e companhia decidiram mudar oficialmente o nome. No final de 1873, Levi havia vendido mais de 21.000 calças e jaquetas rebitadas. Um ano depois, Levi vendeu 70.500 peças de roupas rebitadas. Outras empresas tentaram vender calças rebitadas como as que a Levi estava vendendo, mas não conseguiram. Levi e Jacob possuíam a patente, então eles eram os únicos autorizados a vendê-los por enquanto. Em 11 de outubro de 1874, um artigo publicado no New York Times intitulado Milionários de São Francisco. Levi era um dos 50 homens nesta lista. Mas a empresa de Levi valia ainda mais. Enquanto Levi desfrutava de sua riqueza e sucesso genético, ele teve que lidar com uma perda pessoal. David Stern, seu cunhado, faleceu em 2 de janeiro de 1874. Ele tinha 51 anos. David e Fanny tiveram 7 filhos. David tornou-se um dos parceiros de negócios de Levi e um bom amigo por muitos anos. O filho mais velho de Fanny e David, Jacob, agora com 23 anos, assumiu o cargo de seu pai na empresa. A irmã de Levi, Mary, também havia morrido, em Nova York.
Mary e seu marido, William Sullivan, ajudaram Levi a administrar a empresa na costa leste. Após a morte de Mary, William e seus 3 filhos se mudaram para a Califórnia para se juntar a Levi. Em 1875, Fanny e William se casaram. Fanny e seus 7 filhos e William e seus 3 filhos foram morar juntos. Levi e seu irmão Louis também moravam com eles. Todos os 14 deles se mudaram para 620 Leavenworth Street, no coração de São Francisco. Era uma bela mansão onde todos tinham muito espaço. Levi gostava de passar o tempo com seus sobrinhos e sobrinhas. Ele os tratou como se fossem seus próprios filhos. E seus negócios cresceram ainda mais. A empresa agora fabricava uma linha de camisas jeans de trabalho, além dos jeans. Eles também começaram a vender suas roupas em todo o mundo, do Texas e Canadá, até a França. As calças eram confortáveis, simples e, o mais importante, duráveis. Trabalhadores de todo o mundo queriam um par de jeans leves. Capítulo 9. Trabalhadores de Levi. Quanto mais panelas Levi vendia, mais ele tinha que fazer. A Levi precisou contratar trabalhadores, muitos trabalhadores, para atender a essa demanda. Não foi difícil encontrar pessoas para fazer esses trabalhos, apenas foi complicado encontrar os trabalhadores que Levi queria. Em 1877, os imigrantes chineses representavam 1/5 da força de trabalho na Califórnia. Isso significava que para cada 100 trabalhadores, 20 deles eram chineses. E todas essas pessoas estavam dispostas a trabalhar por salários mais baixos do que os brancos. Isso irritou os trabalhadores brancos, o que resultou na aprovação da Lei de Exclusão Chinesa. Lei de Exclusão Chinesa. 1882 a 1943. Em 1882, o governo dos Estados Unidos aprovou a lei que impedia a entrada de imigrantes chineses no país. A lei também impedia o retorno de chineses que estiveram no país e saíram. Este ato de exclusão foi a primeira lei que transformou os Estados Unidos de um país acolhedor para todos os imigrantes para aceitar apenas algumas pessoas. A lei foi revogada em 1943. Levi prometeu não contratar imigrantes chineses. Na época, isso parecia fazer sentido para os negócios dele. Seus clientes eram em sua maioria trabalhadores brancos. Ele pensou que comprariam suas roupas em vez de outras porque ele não contratava imigrantes chineses. A decisão de Levi de não contratar imigrantes chineses foi um ato de discriminação, não tratando um grupo de pessoas de forma justa com base em sua raça. Levi tratou os trabalhadores chineses da mesma forma que os judeus foram tratados na Baviera. Mesmo não contratando trabalhadores chineses, Levi ainda encontrava muita gente para fazer suas calças. No início da década de 1880, ele tinha cerca de 300 funcionários, incluindo operários de fábrica, vendedores e contadores. Suas vendas atingiram mais de 2 milhões de dólares. Mas a patente de Levi e Jacob estava programada para expirar em 1890. Isso significava que outras empresas poderiam em breve começar a vender calças rebitadas, Levi queria garantir que seu jeans se destacasse quando outras calças rebitadas aparecessem nas lojas. Levi colocou um patch de couro marrom na parte de trás de cada par. O patch mostrava 2 cavalos de costas um para o outro. Cada cavalo está amarrado ao mesmo par de jeans. Os cavalos puxam na direção oposta, mas os genes se recusam a rasgar. Levi usou uma imagem, não palavras, neste logotipo. Muitos de seus clientes não sabiam ler. Ele queria ter certeza de que todos entenderam a mensagem. Os jeans da Levi são tão resistentes que nem mesmo animais poderosos conseguem rasgá-los. Levi imprimiu panfletos com este logotipo para o vendedor carregar. Por baixo do desenho, dizia, não adianta eles não poderem ser rasgados. As calças de Levi agora eram conhecidas como a marca dos 2 cavalos. Levi Strauss e companhia ainda usam esse logotipo hoje. Capítulo 10. Compartilhando a riqueza. Levi tornou seus sobrinhos, Jacob, Sigmund, Louis e Abraham, sócios de sua empresa em 1890. David e seus filhos da puta cresceram trabalhando para o tio. Agora eles eram líderes em ascensão.
Isso também deixou claro que os sobrinhos continuariam a administrar a empresa após a morte de Levi. Na mesma época, o DIS Levi US** foi renomeado para 501. Embora ninguém saiba ao certo por que esse número foi escolhido, o numeral 5 sempre significou produtos da mais alta qualidade para Levi's. Esses 501 genes se tornaram o item mais popular de Levi. Eles continuam a ser um best-seller e agora são chamados de lendários DIS 501 da Levi. Em 1895, Levi completou 66 anos. Ele ganhou vários $1 milhão ao longo de sua vida. Mas como ele nunca se casou e teve seus próprios filhos, seu negócio era sua vida. Sou solteiro, disse ele a um repórter. Não acredito que um homem que uma vez adquira o hábito de estar ocupado possa se aposentar e se contentar, minha felicidade está no meu trabalho rotineiro. 2 anos depois, Levi mostrou o quanto ainda gostava de trabalhar ao concordar em permitir que sua imagem aparecesse em um anúncio engraçado de sua empresa. No panfleto, Levi é mostrado vestindo um par de jeans e escalando uma cerca. O cachorro de aparência assustadora está mordendo o cós da calça jeans. A legenda do panfleto diz: nunca rasgue, nunca torça, gostaria que o fizessem agora. A parte especialmente engraçada era que Levi provavelmente nunca usou jeans em sua vida. Ele era um homem de negócios e sempre usava ternos. Mas ele estava disposto a rir de si mesmo. Em 1897, Levi doou dinheiro suficiente para financiar 28 bolsas de estudos na Universidade da Califórnia, em Berkeley. O dinheiro foi concedido a estudantes pobres que não podiam pagar as mensalidades. Ele também doou dinheiro para um cemitério em Butenheim, na Baviera. Era o cemitério onde seu pai, Hersch, foi enterrado. Em 1902, Levi tinha 73 anos e passava a maior parte do tempo com sua família. No dia 26 de setembro, ele jantou com seu sobrinho Jacob e sua família. Levi foi para a cama naquela noite e morreu durante o sono. A cidade inteira de São Francisco sepultada. Bandeiras no distrito comercial foram hasteadas a meio-mastro para homenageá-lo, e artigos no jornal elogiam Levi por suas boas ações na cidade, sua compaixão e seu negócio extremamente bem-sucedido. Depois de uma cerimônia silenciosa, mas lotada na casa em Leavenworth Street, Levi foi enterrado no Hills of Eternity Memorial Park, um cemitério judeu perto de Colma. No dia do funeral, as empresas da cidade fecharam. São Francisco queria mostrar respeito por um de seus cidadãos mais honrados e amados. E Levi amava a cidade de volta. Em seu testamento, Levi deixou milhares de dólares para orfanatos e asilos, e milhões para esta família. Enquanto isso, seus 4 sobrinhos continuam administrando o negócio conforme planejado. Capítulo 11. O legado. Nos 4 anos seguintes, a empresa de Levi cresceu sob a liderança de seu sobrinho. Mas em 18 de abril, 1906, um terremoto atingiu São Francisco. O prédio da Levi Strauss e da empresa e suas fábricas foram danificados ou destruídos, junto com o resto da cidade. Terremoto de São Francisco em 1906. Um terremoto atingiu São Francisco às 5h12 do dia 18 de abril de 1906. O tamanho dos terremotos é classificado em uma escala de pontos chamada escala Richter. Este foi classificado em 7,9. As pessoas que sobreviveram ao terremoto naquele dia o descreveram como o rugido do camelo de 10 mil leões. Incêndios eclodiram por toda a cidade por causa de canos de gás estourados. O fogo ardeu por 4 dias até que finalmente foi apagado pela chuva. O incêndio destruiu mais de 500 quarteirões da cidade, incluindo 28 mil prédios. Mais de 3 mil pessoas morreram e mais de 250 mil ficaram desabrigadas. As pessoas foram forçadas a acampar em parques ao redor da cidade. Foi um dos piores desastres naturais da história dos Estados Unidos. Quando a cidade foi finalmente reconstruída, a maioria dos edifícios foi construída para ser resistente a incêndios e terremotos. Embora muitos dos papéis importantes da Levi sobre a história da empresa tenham sido destruídos no terremoto, os sobrinhos de Levi colocaram a empresa em funcionamento novamente em pouco tempo. No dia 27 de abril, menos de 10 dias após o jejum, eles colocaram um anúncio no jornal tranquilizando os clientes que, positivamente, retomariam os negócios.
Os homens montaram escritórios temporários em Oakland, nos arredores de São Francisco, enquanto reconstruíam. Sua nova sede na 98 Battery Street em São Francisco foi concluída em 1908. Na década de 1920, os jeans leves eram as melhores calças de trabalho masculinas no oeste dos Estados Unidos. Mas a empresa começou a notar algo. As pessoas não chamavam jeans, qualquer jeans, de Levi's, mesmo que a Levi's não os fabricasse. Em 1928, a empresa obteve uma marca registrada para o nome Levi's. Então, para deixar o jeans ainda mais especial, criaram uma aba de tecido vermelho com a palavra Levi's estampada. Eles costuraram a aba, como uma pequena fita, do lado de fora do bolso traseiro direito. Agora todos sabiam quais genes eram de Levi e quais não eram. Filmes também ajudam a tornar os Levi's populares entre todos, não apenas entre os trabalhadores. No filme de 1939 Stagecoach, um ator chamado John Wayne usava um par de jeans 501. O filme fez de John Wayne uma grande estrela, e também uma estrela de Levi's. Na década de 1940, a Levi's aproveitou a crescente popularidade do jeans. Eles publicaram um anúncio que mostrava um menino andando de botas na mão. As palavras no anúncio diziam, Levi's, certo para a escola. Nessa época, os meninos usavam calças sociais e as meninas vestidos para ir à escola. Eles não usavam jeans. Mas o anúncio da Levi ajudou a mudar isso. As crianças podem parecer legais como as estrelas de cinema, mesmo que estejam apenas indo para a escola. Nas décadas que se seguiram, rebeldes legais, interpretados por atores como Marlon Brando no filme de 1953 O Selvagem, também começaram a usar Levi's e filmes. Em 1957, o cantor Elvis Presley usava jeans em um filme de rock chamado Jailhouse Rock. Se todos os adolescentes antes deste filme já não queriam jeans, eles definitivamente queriam agora. A Levi's começou a vender um novo par de jeans preto chamado Elvis Presley Jeans. E as vendas explodiram. Nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1980 em Lake Placid, Nova York, e novamente durante os Jogos de 1984 em Sarajevo, Iugoslávia, as equipes americanas usaram jeans, jaquetas e chapéus de cowboy durante as cerimônias de abertura. Eles eram o time da América vestindo a marca favorita da América. Milhões de pessoas em todo o mundo viram todas as roupas americanas usadas pelos atletas olímpicos dos Estados Unidos. Agora ainda mais pessoas queriam usar a marca Levi's também. Capítulo 12. Levi hoje. Hoje, a Levi's é a maior vendedora de jeans do mundo. A empresa possui mais de 16 mil funcionários e 110 países, incluindo países da Europa e da Ásia. É difícil viajar internacionalmente e não encontrar alguém usando um par de coisas Levi's em qualquer lugar que você vá. Em 1999, a revista Time nomeou o jeans 501 como o item fashion do século XX, e cerca de 4 anos depois, em 2003, a empresa comemorou o 100º e 30º aniversário da invenção do jeans azul. Em 2014, o estádio Levi na área da Baía de São Francisco tornou-se o novo campo do San Francisco 49ers. O 49ers recebeu o nome do ano da Corrida do Ouro, ao mesmo tempo em que Levi estava começando a construir sua empresa, e o mascote do time, Sir Doug Sun, onde está o jeans Levi's nos jogos. Na verdade, os fãs recebem recompensas, como lanches grátis, quando vestem um par de Levi's para, novamente, 2. Levi Strauss e companhia também continuam a fazer trabalho filantrópico em todo o país. Strauss Foundation doou mais de 340 milhões de dólares para mais de 1.000 comunidades em todo o mundo. O dinheiro ajuda a fornecer acesso à educação e cuidados de saúde. A empresa também trabalha para combater a mudança climática, pelos direitos dos imigrantes e para ajudar a acabar com a violência armada. A fundação também ajuda outras pessoas a iniciar seus próprios negócios, assim como o próprio Levi fez há muito tempo. Retribuir está no centro do nosso negócio, diz Daniel Lee, diretor executivo da Fundação Levi Strauss, um pilar estabelecido por nosso fundador, Levi Strauss. Por Strauss, o slogan da empresa é: a qualidade nunca sai de moda. O homem e suas contribuições para o mundo também não saíram de moda. O slogan também prova que o nome de Levi,
depois de todos esses anos, é tão durável quanto seus genes. Vida de Levi Strauss. Linha do tempo do mundo.